titular, o Flamengo vive dias tensos nos bastidores. O atacante Pedro não foi relacionado para o jogo de amanhã contra o Santos, segundo jogo seguido do time sem ele. O Carlos Gil tá lá no Ninho do Urubu e chega agora com mais informações pra gente. Gil, continua essa situação, hein? Boa tarde pra você, querido. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todo mundo. Pedro continua de fora. A gente está aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo finalizou hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro. Foram 2 treinos, né? Ontem pela manhã, hoje pela manhã. E aí, logo depois do treino, o clube divulgou os relacionados, quem vai viajar. E o Pedro, mais uma vez, está de fora, assim como tinha acontecido no sábado na partida contra o Palmeiras, né? Mais um capítulo dessa relação que já está conturbada, né? O Felipe Luiz, logo depois da partida, deu uma entrevista cobrando e criticando o posicionamento do Pedro. Ontem o Pedro conversou com os companheiros antes do treino e na parte da tarde divulgou uma nota nas suas redes sociais. Nessa nota, ele toca em alguns assuntos dizendo que é inegável que se sentiu desvalorizado, e aí ele cita o episódio do vazamento, né, de conversas com um membro da diretoria que o teria colocado à venda e o descartado para a sequência da temporada, e que isso, sem dúvida nenhuma, baixou o rendimento dele, fez com que ele não tivesse um desempenho bom durante a semana, a justificativa que ele dá para não ter treinado bem, mas também cobrou a postura do Felipe Luiz, dizendo que ele foi exposto publicamente num tom acima e de forma desrespeitosa. Bom, o fato é que ele está de fora mais uma vez, vai ficar aqui no Rio de Janeiro treinando, e no fim de semana tem Fla-Flu, né, Débora, no domingo. Vamos ver se para o clássico de domingo o Pedro volta a ser relacionado. Continuar acompanhando, Gil, obrigada pelas informações, boa tarde para você. Eu quero mostrar para você os números do Pedro antes e depois da lesão sofrida em setembro do ano passado. Ele ficou longe dos gramados por 7 meses. Aqui, olha, em 2024 foram 43 jogos, 30 gols marcados, média de 0,7 gol por jogo. Esse ano foram 17 jogos e só 8 como titular, 5 gols marcados e 3 assistências. A média de gol por jogo é que caiu bastante, só 0,3. O garoto que está começando, Vene Casagrande? Não é o garoto que está começando, e eu acho que a gente, para falar sobre esse assunto, a gente precisa voltar um pouco no passado, o histórico do Pedro. O Pedro age dessa maneira desde os tempos do Fluminense. Ele já teve um problema no Fluminense por conta disso. No Flamengo, vamos lá, ele teve problema com o Dorival Júnior, inclusive o Dorival Júnior já falou isso publicamente com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni já falou isso publicamente. Teve um episódio que chegou a ter soco na cara. O preparador físico do Sampaoli deu um soco na cara do Pedro, após o Pedro não querer aquecer durante o jogo. E assim, gente, é porque o soco na cara, obviamente, nunca vai ser correto. Tirou a razão, e tirou, né? A razão de qualquer coisa que poderia acontecer em relação ao Pedro. Esquece, caiu no esquecimento, porque o soco na cara não tem jeito. Como que você vai criticar o Pedro após ele levar um soco na cara? Mas pro profissional chegar e dar um soco na cara, porque muita coisa aconteceu nos bastidores, e repito, gente, não estou aqui justificando o soco na cara, ele perdeu totalmente a razão. Só que a gente precisa entender por que ele levou um soco na cara. Então não é a primeira vez que tem um histórico do Pedro em relação a isso. Antes de mais nada, eu acho que o Felipe Luiz está extremamente correto em tirar o Pedro. O Pedro pode ser o craque que for, independentemente se ele é muito bom ou não. Ele tem que treinar, ele tem que ter comprometimento. Eu, se eu fosse chefe, eu ia agir tal como o Felipe Luiz agiu. Sabe por quê? Porque você precisa passar o exemplo de mais jogadores. E ele falou isso na entrevista coletiva. Porque se ele não faz isso com o Pedro, ele perde o grupo. E por que ele vai perder o grupo? E, vamos lá. Tem um jogador que disputa a vaga com o Pedro, que está treinando, dando a vida. Ele se compromete, chega no horário do treino, faz todo o processo de recuperação certinho. E o Pedro, que não faz literalmente nada, está abaixo de todo mundo no GPS, vai ser titular absoluto. Por quê? Obviamente ele ia perder o grupo. Então, muita gente acha que ele vai perder o grupo por conta dessas declarações. Eu penso o contrário. Ele está defendendo o grupo dele. Ele está defendendo a instituição Flamengo. E outra, ele está se defendendo. Porque era ele que estava sendo massacrado quando ele não colocava o Pedro. E eu sempre levantei a bola aqui. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Por mais que a gente tente saber de tudo, a gente nunca vai saber de tudo. O Felipe Luiz vive o dia a dia. E aí, quando aconteceu aquilo na sexta-feira, muita gente ficou surpresa. Eu, particularmente, não fiquei surpreso. Porque eu já sabia nos bastidores que o Pedro já agia dessa maneira. Só que eu não sabia que o negócio era tão grave como o Felipe Luiz mostrou. E o Felipe Luiz
usou palavras muito pesadas em relação ao Pedro. Gente, para o Felipe Luiz chegar e falar isso que ele fez, e assim de uma maneira bem explícita, é porque o negócio não chegou no limite, o negócio passou dos limites. E o Felipe Luiz falou, eu defendo o Pedro já há muito tempo, só que chega uma hora que tem a gota d'água. E não dá para você criticar o Felipe Luiz por ele ter tirado o Pedro por conta dessa situação. O Pedro, repito, pode ser o craque que for, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Neymar. Se não tiver comprometimento, o cara não merece ter vaga cativa no time. O futebol de hoje não permite mais atitudes como essa. O futebol de hoje permite o quê? O cara se dedicar fisicamente falando, o cara dar a vida no dia a dia. Ah, mas treino é treino, jogo é jogo. Gente, essa frase é balela, ficou no passado. Se o cara não treinar bem, ele não vai performar bem. E talvez agora a gente entenda um pouco porque o Pedro está abaixo dos demais, fisicamente falando. Sim. E a gente sempre falou isso aqui. A gente falava muito, porque ele está voltando de uma lesão. Não, ele está abaixo dos demais porque ele está treinando mal. E, gente, o Felipe Luiz jamais ia chegar numa entrevista coletiva e ia falar mentiras. Sabe por quê? Se ele fizesse isso, é óbvio que ele ia perder o grupo. E ele faz isso respaldado pelos jogadores, pelo capitão do time, pela diretoria, leia-se José Boto, e também o presidente Bato. Todo mundo sabia que o Felipe Luiz ia agir dessa maneira. E vou além. Muita gente achava que o Felipe Luiz já deveria ter feito isso antes, porque chegou agora no limite. E o Pedro, a forma como ele agiu durante a semana, foi uma forma que chamou a atenção de uma maneira extremamente negativa. Então o Felipe Luiz está certo. Agora eu vou para um outro ponto. Se eu fosse o Felipe Luiz, eu não iria expor dessa maneira. Eu ia dar, entre aspas, uma amenizada. E por quê? Não pensando no Pedro, mas pensando no ativo, que é o Pedro. O Pedro hoje é um ativo extremamente valorizado no mercado. Mas se eu sou um clube interessado na contratação do Pedro, se antes eu pensaria em pagar 25, eu hoje vou chegar numa proposta com 20. Sabe por quê? Flamengo, se você não aceitar, você vai ficar com um problema aí. Esse abacaxi aí é você que vai descascar. O seu treinador não está contando com o jogador. Ou melhor, conta com o jogador. Resta saber se o jogador agora vai querer dar a vida para poder reconquistar a vaga dele. Porque assim, eu não consigo imaginar de verdade o Pedro mudando da água para o vinho, depois desse histórico todo que eu acabei de citar, para poder reconquistar uma vaga no time do Flamengo. E talvez se eu fosse o Pedro, talvez eu nem quisesse isso. Sabe por quê? Como que vai ficar o clima com o Felipe Luiz? Embora o Felipe Luiz tenha dito, eu não quero que ele me beije, eu não quero que ele me dê abraço, eu não quero nada, eu só quero que ele seja profissional. Mas como vai ser a postura do Pedro agora? Antes ele já estava insatisfeito, não por conta de não jogar apenas, por conta da renovação de contrato, enfim, tem vários fatores que envolvem os bastidores. Mas agora, eu não consigo imaginar o Pedro querendo dar a volta por cima no Flamengo. E aí, como é que faz, Pedrosa? Você concordou com o Felipe Luiz? Concordei 100%. Se eu poderia falar 110, eu diria 110 aqui. E eu entendo a linha de raciocínio quando o Vene traz a teoria sobre o ativo ser mais caro e ser desvalorizado quando o seu técnico fala sobre isso. Mas eu não concordo também. Eu acho que quem tem que pensar na valorização ou desvalorização do Pedro é o próprio Pedro. O que ele tem feito com as palavras que o Felipe Luiz trouxe é um antiprofissionalismo. O Pedro não está sendo profissional. E quando a gente está falando sobre isso, cara, independentemente do patamar, do status que ele tem no Flamengo, e ele é ídolo do Flamengo, eu sempre falei isso aqui sobre o Pedro, eu acho que ele faz e toma decisões que são coerentes com o que o Vene disse de ele já foi um cara indisciplinado, ele já fez uma situação lá no Fluminense para sair, que foi uma situação também de um jogador que não foi profissional, mas ninguém esperava isso do Pedro pelo perfil que ele sempre teve. Sempre foi um cara calado, sempre foi um cara quieto e tudo mais. E aí, o que traz o Felipe Luiz é o seguinte: o Pedro não treina. É mais ou menos isso. O Pedro não se dedica. O Pedro não é profissional. O Pedro não está respeitando o Flamengo. Essa última frase, pra mim, é o que define o que o Pedro tem feito. Então, pra mim, cara, eu acho que quando as pessoas criticam o Felipe Luiz pela exposição que ele fez, não perceberam que o tom do Felipe Luiz, na minha visão, é um tom de um pai decepcionado com o filho. É um tom de um pai que não conseguiu fazer o filho seguir um caminho correto. É um tom de decepção mesmo, de desespero, no sentido de eu sei que você pode, eu sei que você é capaz, eu sei que você é bom pra cá, mas você não quer. E se você não quer, eu não vou ficar tomando pancada, eu não vou ficar tomando facada porque você não quer. Porque a nossa discussão é sempre o seguinte: Pedro e Arrascaeta podem jogar juntos?
Ah, isso é um problema do Felipe Luiz. Porque eu até acho que tá? Se o Felipe Luiz, com o Pedro treinando 100%, e o Arrascaeta treinando 100%, não consegue colocar esses dois jogadores pra jogar, é um problema dele. Só que ele deixa claro pra gente não é que eu não queira, é que ele não quer. Sim. Então, pra mim, cara, é um dos maiores, assim, um dos maiores discursos e de chamada, um dos maiores puxões de orelha que eu já vi no futebol. Porque o que o Felipe Luiz faz ali não é algo pra esculachar o Pedro, pra deixar o Pedro mal ou algo do tipo. É meio que eu cheguei ao meu limite de te proteger, ao meu limite de ver a falta de profissionalismo que você tá batendo com a camisa do Flamengo. E pra isso, eu preciso respeitar os 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem e eu preciso respeitar os 25, 30 jogadores que estão aqui. É melhor perder um do que perder 25. É melhor perder um do que perder 30. Pra mim, o Felipe Luiz, ele é impecável. E que fique o recado pro Pedro. O treino é inegociável. Se você não treina, você não está preparado para o futebol de alto nível. Ainda mais vestindo a camisa do Flamengo. Então, desculpa, Pedro, tem que acordar. Que é sem clima, hein, ô Pedrosa? A aspa do Felipe Luiz esse tipo de comportamento contagia. Então, se você não tiver um comportamento profissional, você vai acabar contagiando outras pessoas dentro do grupo. Como é que fica? É o Pedro, cara, que tem que responder. Porque o Felipe Luiz, ele também é muito claro falando, eu conto com ele. Eu espero que ele esteja no meu time. Eu não posso abrir mão de um cara que tem 30, que faz 30, 40 gols na temporada. Só que ele tem que querer. Eu não posso querer mais que o Pedro. Isso pra mim é a aspa perfeita. Eu não posso querer mais que o Pedro. Como é que fica? Pro Pedro, vou ser sincero, Fernanda, pensando na carreira dele, em outros momentos eu até defendi aqui, por exemplo, numa época que ele fazia, empilhava gol e continuava na reserva. Numa época que ele continuava sendo atacante de calibre, aí o Palmeiras teve interesse nele, outros times tiveram interesse, ele resolveu ficar no Flamengo. Pro Pedro hoje, sair seria muito confortável, seria muito cômodo, mas a imagem dele ficaria manchada no Flamengo de uma história maravilhosa que ele construiu. Cara, na minha visão, se eu fosse o Pedro, eu sentaria a minha bunda lá no treinamento, eu treinaria até cair a última gota de suor, me dedicaria, porque talento, se eu fosse o Pedro, eu teria muito, e eu tentaria jogar futebol com a camisa do Flamengo. Mas não me parece que esse é o foco dele. O Flamengo está com negociação avançada para contratar o atacante argentino Tati Castellanos, que atualmente defende a Lazio da Itália. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Vene Casagrande e agitou os bastidores do Ninho do Urubu. Aos 26 anos, Castellanos está na Lazio desde 2023, mas vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro e vestir o manto sagrado. A diretoria do Flamengo enxerga o jogador como o nome ideal para reforçar o ataque após as recentes perdas e incertezas que cercam o elenco. Gerson foi vendido, Michael pode sair a qualquer momento, Cebolinha também está com o futuro indefinido e o clube sabe que precisa agir com rapidez para não deixar o time enfraquecido na fase mais decisiva da temporada. Castellanos é conhecido por sua mobilidade, faro de gol e intensidade em campo, características que chamam a atenção da comissão técnica do Flamengo. Ele também já passou pelo New York City FC, onde teve grande destaque na MLS e agora pode estar a poucos detalhes de desembarcar no Rio de Janeiro. A ideia do Flamengo é fechar a negociação o quanto antes, já que a janela de transferências do meio do ano está se afunilando. O rubro-negro quer dar uma resposta imediata à torcida, que cobra reforços de impacto e a manutenção de um elenco competitivo para as disputas da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Fontes internas revelam que as conversas com a Lazio estão bem adiantadas e que o próprio jogador demonstrou interesse em atuar no Brasil, especialmente pelo Flamengo, um clube que hoje tem visibilidade internacional e oferece estrutura de ponta. Além disso, o fator torcida pesa muito e Tati sabe o que representa jogar no Maracanã lotado com a nação empurrando. Ainda não há detalhes sobre valores da negociação, mas tudo indica que o Flamengo vai investir pesado para garantir esse reforço. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Castellanos é uma boa contratação? E Pedro seguir afastado foi uma boa decisão, sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.